Quer saber a melhor forma de criar o seu futuro? Crie ele. Crie através de decisões que são pautadas em prioridades que não possam ser negociáveis ou como formas de esquivas daquilo que você sabe que precisa ser feito e mesmo assim não faz, não porque você é fraco, não porque você é preguiçoso, mas porque você está tentando vencer o mecanismo que sempre dará um jeito de te colocar em um estado inerte de comportamento para não fazer aquilo que é importante para você. Porque está entre a barreira do medo e do desconhecido para um cérebro que gosta de ter previsibilidade sobre tudo que faz. Absolutamente tudo. Mas eu vou dizer uma frase a vocês que possam ajudá-los de alguma forma. Como eu venho fazendo esse construto em cima dela e entendendo como que eu posso melhorar, ou melhor, talvez criar novas perspectivas sobre todas as coisas que nos acontecem e venham nos acontecer o tempo todo. É que a dor, ela é como se fosse uma nuvem escura, mas a sua força interna é como se fosse o sol que brilha através dela. O sol nada mais é do que aquela vontade que arde no seu peito de que eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, mas sem pisar em ninguém, sem ser tão abrupto e rígido para conseguir aquilo, mas me reconectando com uma força divinamente operante para o bem, não só o seu, mas para com os outros também. E funciona muito bem porque há uma sensação da qual você está sem energia criativa para fazer coisas que realmente lhe tragam felicidade. Isso é muito compatível com um organismo que em boa parte do tempo fica criando esses estados de alerta ao invés de usar essa criação para benefícios equivalentes à criatividade imposta em algo que faça sentido e não só apenas para sobreviver às circunstâncias do mundo externo. E quando esse sistema de alarme ele está ligado o tempo todo, onde a amígdala, que tem uma proporção pequena no nosso cérebro, parecido com uma pinha, faz com que a gente sinta medo ou nos coloque no estado de luta ou fuga constantemente, criando leões mentais o tempo todo, porque nós estamos mais numa savana, não pelo menos na nossa posição atual, mas a nossa savana é o trabalho, é o trânsito, é a rotina, são os relacionamentos. E como a gente não aprendeu a lidar com isso, aprendemos a lidar com muitas outras coisas, mas com a nossa própria mente acaba sendo um aspecto muito complexo de chegar numa compreensão melhor de como não deixar que isso nos afete tanto como vem nos afetando hoje em dia. Até porque se a gente for para pensar que tudo à nossa volta
um espelho que está em tempo real nos mostrando aquilo que somos ou acreditamos ser por dentro. Então por que não mudar esse reflexo? Por que não começar a agir melhor, a pensar melhor, a escolher e decidir de formas melhores? Porque o cérebro, quando ele consegue direcionar recursos, não só para monitorar possíveis formas de nos machucar, mas usar isso como um preceito para deixar as coisas do mundo menos dispostas a nos ferir e a gente voltar essa atenção que é tão despojada para detectar perigos, muitas das vezes irracionais e imprecisas, para começar a criar e não bloquear o nosso estado natural, que é esse. É criar, intuir, processar. A gente aprendeu tanta coisa sobre números, sobre linguagem, sobre como o passado ainda vive nos penetrando no nosso agora presente, como se o passado fosse a única coisa que nos resta. Mas e se usarmos o passado como uma informação, uma ferramenta para submergir a superfície da consciência para que ela consiga extrair os minérios necessários para começar a fabricar ou subir, erguer uma cidade totalmente do zero, uma cidade mais limpa, mais com maior tenacidade, com uma benevolência muito melhor para gerir, para ter uma infraestrutura muito mais fluida, os pensamentos, as ideias, a vontade, a engenhosidade, a criatividade, todas juntas em um único lugar. A consciência que deseja se expandir conforme nós, como nós percebemos, vamos nos distanciando do mundo e nos voltando ao que é mais importante. Isso no qual você se encara no espelho algumas vezes por dia. Quando outros seres humanos veem você e você não tenha a perspectiva delas, mas possa ter uma noção através dos feedbacks. Só que quem eu sou, quem eu estou sendo, pelo menos, o que eu estou fazendo por mim, quais padrões eu estou alimentando ainda, o que eu posso melhorar, o que eu faço, eu estou deixando de fazer por mim e fazendo mais pelos outros. Há uma tristeza sublime em achar que devemos acariciar a existência dos outros e menosprezar nós. Não é uma forma correta de estar vivo, mas é começar a viver a partir dessa concepção de que a minha existência ela é uma unidade que não vai mais acontecer. Você já está aqui. Faça pequenas coisas que sejam, que tragam a você um balsamo de felicidade, de alegria, de espontaneidade, menos automatismo, mais liberdade para ser e não fingir. É como se a gente estivesse numa performance crônica o tempo todo.
E no fim das contas, chega no final da noite e a gente não sabe quem somos, ou quem fomos, ou como agimos, ou deixamos de agir. Então faça tudo o que faça por você e pelo seu bem.